irmã, meu irmão, uma vez mais aqui estamos para dedicar um breve tempo à escuta e à meditação da Palavra de Deus. Chegue ao seu coração a luz de Cristo. O Senhor quer iluminar os seus passos com palavras de vida e de verdade. Prepare-se agora para escutá-lo. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da Palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. Com efeito, e em primeiro lugar, ouço dizer que, quando vos reunis em assembleia, têm surgido divisões entre vós. E em parte, acredito. Na verdade, convém que haja até cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles que dentre vós que resistem à prova. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de elogiar-vos? Neste ponto não posso elogiar-vos. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também um cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, retomamos nesta segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Naquela comunidade eram muitos os motivos de divisões. E no texto hoje proclamado, uma divisão é denunciada pelo apóstolo. Tal divisão era um golpe para uma comunidade que devia não somente celebrar a Eucaristia, a ceia, mas também viver dos ensinamentos da Eucaristia. Que divisão poderia haver que afetasse tão gravemente a comunidade? Primeiro, São Paulo alude às divisões. Escute com atenção. Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. Com efeito, e em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, têm surgido divisões entre vós, e em parte acredito. O apóstolo até admite que nas divisões ou cisões
se pode conhecer os que resistem e são fiéis. Diz ele: na verdade, convém que haja até cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles que dentre vós resistem à prova. Mas logo São Paulo explicita que a divisão se dá no contexto da Eucaristia, quando há o terrível contraste entre os que se encontram para celebrar e tomam antes a refeição. No entanto, alguns se apressam em comer e até se embriagam, enquanto outros, certamente os mais pobres, passam fome. Escute comigo. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Com o fim de iluminar o sentido eucarístico que forma a comunidade, São Paulo recorda a tradição que recebeu e evidencia que o comportamento da comunidade de Corinto se distancia do ideal eucarístico. Confira o que escreve o apóstolo. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. A conclusão de São Paulo é um apelo. Ao se reunirem para a ceia eucarística, que esperem uns os outros para que todos sejam tratados como irmãos. Celebrar a Eucaristia é celebrar o memorial da morte e ressurreição do Senhor e anunciar a expectativa de sua volta. E tudo isso se faz num clima de fraternidade e de benevolência entre os que tomam lugar à mesa da ceia do Senhor. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua comunidade, sobre sua família, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.